tempo é agora. No estúdio, Carolina Coral. Saúde os telespectadores da Freedom. Vamos direto para as notícias. As tropas russas atacaram Mykolaiv com um míssil balístico Iskander-M equipado com uma ogiva de fragmentação. De acordo com as autoridades locais, uma pessoa morreu e outras 15 ficaram feridas, incluindo uma criança, devido ao ataque. Uma estação de serviço e vários carros foram danificados. Moradoras da região de Chernihiv ficaram feridas devido ao bombardeio russo. O agressor atacou a região com drones de ataque. A informação foi divulgada pelo Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia. Em Koryukiva, um galpão em uma propriedade agrícola pegou fogo após o ataque. Os bombeiros conseguiram apagar o incêndio. Prédios administrativos, uma casa particular e um carro foram danificados. Em Novorossiversk, também foram destruídas fachadas de prédios, lojas, farmácias e cafés. 7 vezes, nas últimas 24 horas, as tropas russas bombardearam localidades da região de Donetsk. Segundo as autoridades locais, 2 pessoas ficaram feridas. Em Sloviansk, cerca de uma dezena de casas e carros foram danificados. Em Kramatorsk, casas particulares foram atingidas e 2 moradores ficaram feridos. Também foram registrados danos em Siverzianivka, na comunidade de Dobropilia, devido aos bombardeios russos. 223 drones foram lançados pelo exército russo contra o território da Ucrânia nesta noite. Os drones vieram de Kursk, Milerovo, Briansk, Primorsko-Akharsk e da Crimeia temporariamente ocupada. O Comando das Forças Aéreas da Ucrânia informou que conseguiu neutralizar 206 alvos aéreos inimigos. A defesa contou com a atuação da aviação, tropas de mísseis antiaéreos, unidades de guerra eletrônica e sistemas de drones, além de grupos móveis de fogo das Forças de Defesa da Ucrânia. Em Zaporizhzhia, continuam os trabalhos para eliminar as consequências do ataque russo ocorrido na noite de 30 de outubro. Lembro que as tropas russas atacaram bairros residenciais com 20 drones e quase uma dezena de mísseis. Um dos projéteis destruiu a entrada de um dormitório de 5 andares. 2 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas, incluindo crianças. Hoje, o trabalho de remoção dos escombros continua no local do bombardeio. Os moradores estão organizando seus quartos. Veja na reportagem como a cidade está se recuperando. Raíza lembra com horror da noite do bombardeio russo. Quando o projétil do exército russo atingiu o dormitório e a ala oeste do prédio desabou, ela estava no corredor com outros moradores. Na hora sentimos que o míssil caiu. A fumaça começou a se espalhar. Desse lado, Shads, a cada minuto um Shahid, a cada minuto um Shahid. E daqui, um míssil. É simplesmente horrível. Não dá para descrever. Vivemos com frio e umidade. A onda de explosão quebrou a janela e a porta de entrada. Os serviços públicos já fecharam a abertura da janela com tábuas de madeira. A porta fecha com dificuldade. Embora o prédio dilapidado não tenha eletricidade nem gás e faça muito frio à noite, Raíza permanece em seu quarto, onde vive há quase 3 décadas. Ela não quer se mudar para um apartamento alugado, então está se adaptando às novas condições. Vestido, e dormindo. É verdade. Eles nos deram um cobertor e taparam as janelas com tábuas. Bom, eu também tenho meu próprio cobertor. Talvez depois eu tenha que dormir de jaqueta. Vai ser preciso vestir mais jaquetas e roupas de lã. Alguns moradores da ala destruída se mudaram para abrigos da cidade, mas a maioria dos residentes, cujos quartos sobreviveram, não vai embora. Eles esperam que o prédio possa ser restaurado e estão formando um grupo de iniciativa para isso. Eu não vou sair. Só vou levar os gatos e o periquito para os conhecidos. E depois volto para cá. Hoje estamos criando um grupo para as pessoas que ficaram no nosso alojamento. E vamos tentar resolver as questões juntos. Estamos aguardando a decisão da comissão. Uma comissão especial da cidade vai inspecionar o prédio nos próximos dias e dar um parecer sobre se ele pode ser restaurado. Entretanto, no local do ataque, equipes de resgate e funcionários de serviços públicos estão removendo árvores danificadas, além de continuarem a retirar entulhos e detritos. Oleg Pritkin, Boris Yakovenko de Zaporizhzhia para o canal Freedom TV.
O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia registrou 157 confrontos armados na linha de frente nas últimas 24 horas. As forças de defesa repeliram 11 ataques dos ocupantes russos nas direções de Seversobosansk e Kursk, assim como nas direções de Kupiansk e Sloviansk. Além disso, o exército agressor atacou mais 13 vezes no trecho de Kostiantynivka. O ponto mais crítico da linha de frente continua sendo a direção de Pokrovsk. Lá, os invasores tentaram avançar em direção às posições das unidades ucranianas 48 vezes. E na direção de Alexandrivka, o exército russo realizou 18 ataques. 900 ocupantes russos foram eliminados na linha de frente nas últimas 24 horas. E assim, de acordo com o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, as perdas totais de combate da Rússia desde o início da guerra em grande escala já ultrapassaram 1.142.000 pessoas. Além disso, na véspera, as forças de defesa destruíram 6 tanques russos, 2 veículos blindados e 9 sistemas de artilharia. Também foram destruídos um sistema de lançamento múltiplo de foguetes, 2 meios de defesa antiaérea e 59 unidades de veículos automotivos e equipamentos especiais do inimigo. Os agentes de inteligência ucranianos desativaram o oleoduto Koltsevo. Ele está localizado na região de Moscou. Isso foi informado pela Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia. O oleoduto abastecia o exército russo com combustível. Foram destruídos todos os 3 ramais do Ankoltsevo, pelos quais eram transportados simultaneamente gasolina, diesel e combustível de aviação. A Direção Principal de Inteligência informou que esse ataque à infraestrutura militar crítica enfraqueceu seriamente as capacidades militares russas e, claro, prejudicou a economia na região de Moscou. Na verdade, nossos ataques tiveram um impacto maior do que as sanções. Isso é simplesmente uma verdade matemática. Com ações diretas, causamos muito mais danos à Rússia do que qualquer alavanca econômica de influência que tenha sido usada até agora. Kirill Budanov, chefe da Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia. A rede de agentes ATES realizou um reconhecimento no território da região de Leningrado, na Rússia. Os partisans infiltraram-se nas unidades de defesa antiaérea que protegem São Petersburgo. Eles localizaram as posições do sistema de mísseis antiaéreos S-400 do Triumph, do posto de comando, das estações de radar e os horários de plantão de combate, além das rotas de patrulha. Todas as informações obtidas já foram repassadas pelos partisans às forças de defesa da Ucrânia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, concedeu as mais altas honrarias do Estado aos militares ucranianos e entregou as ordens do Estrela de Ouro aos familiares dos heróis falecidos. O chefe de Estado agradeceu a todos que defendem o país, cumprem missões de combate, destroem os invasores e protegem seus irmãos de armas e toda a Ucrânia. O presidente expressou palavras especiais de gratidão às famílias dos heróis caídos. Cada um, defensor. Cada defensor da Ucrânia é realmente um defensor da vida. Cada um que defende nossas posições na linha de frente está, assim, defendendo toda a Ucrânia. E onde nossas posições ucranianas são realmente fortes, a vida sempre vence. Quero agradecer absolutamente a cada um que luta pela Ucrânia, que realmente cumpre plenamente as missões de combate, destrói o ocupante, protege seus irmãos de armas, protege todo o nosso povo. Obrigada a todos os familiares dos nossos heróis por terem filhos e filhas assim, sem os quais a Ucrânia simplesmente já não existiria. A Ucrânia é o que é, e isso é resultado exclusivamente daqueles que a defenderam. E nós nunca vamos esquecer isso. Não temos esse direito. Em novembro de 2025, a Ucrânia deve lançar um programa de exportação controlada de armamentos. Estamos falando de armas que foram produzidas em quantidade suficiente e que estão armazenadas em depósitos, informou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, após uma reunião com membros do governo. Os recursos arrecadados serão direcionados para o financiamento de tipos de armamentos em falta, explicou o chefe de Estado. Mais detalhes sobre isso com Andrei Dnikrenko. Os parceiros de Kiev estão prontos para comprar drones ucranianos, escreve o Business Insider. As capacidades de produção permitem que Kiev atenda à demanda do governo e entre nos mercados mundiais, segundo o Ministério da Defesa da Ucrânia. Em 2024, o país produziu 2.200.000 drones FPV. Com o financiamento adequado, em 2026 a indústria de defesa ucraniana poderá aumentar seus índices em 9 vezes, afirma o chefe do órgão, Denis Shmyhal.
Investimentos adicionais darão um salto poderoso no desenvolvimento da indústria nacional. Por isso, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, prometeu o lançamento rápido do programa de exportação controlada de armamentos. O ministro da Defesa da Ucrânia deve garantir até o final do ano o cumprimento total das metas de produção e fornecimento de drones FPV, drones interceptadores e drones para ataques de longo alcance. Até o final do ano, precisamos alcançar o índice de mais de 50% de armas de fabricação ucraniana na defesa do nosso país. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, Facebook. Dinamarca, Noruega, Alemanha, Reino Unido e Lituânia estão interessados no fornecimento de armamentos ucranianos, informou o chefe de Estado. Os analistas acreditam que haverá muito mais interessados quando Kiev colocar em pleno funcionamento os mecanismos de exportação. O equipamento ucraniano, além de funcionar bem, ser confiável e altamente eficiente, ainda custa várias vezes menos. Se em alguns países ocidentais é possível comprar unidades individuais de equipamentos, como drones de determinada classe, por $10 mil para o orçamento do Estado, a Ucrânia adquire esses drones em massa por 500. Só nós temos experiência em localização. Só nós temos experiência em integrar uma enorme quantidade de tecnologias em períodos de tempo extremamente curtos. Os fabricantes de drones dizem que darão prioridade na exportação para os países que assinarem acordos de defesa com Kiev. Cada vez mais parceiros da Ucrânia estão firmando acordos para a produção conjunta de armamentos. No final de outubro, os chefes dos Ministérios da Defesa da Ucrânia e da Croácia se encontraram para discutir a cooperação militar. Segundo Denis Shmyhal, Zagreb está pronto para iniciar a produção conjunta de drones. Assinamos com o vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa da Croácia, Ivan Anui, uma carta de intenções para aprofundar a cooperação na indústria de defesa. Concordamos em criar cadeias produtivas conjuntas e cooperar entre nossos setores de defesa. Estamos preparando um fórum industrial conjunto de fabricantes para o início do próximo ano. Denis Shmyhal, ministro da Defesa da Ucrânia, no Telegram. As empresas conjuntas, por sua vez, operam não só na Ucrânia, mas também no exterior. Daqui a algumas semanas, será inaugurada no Reino Unido uma fábrica ucraniano-britânica para a produção de drones interceptadores antiaéreos Octopus. Eles são destinados a combater os VANTS russos. Está previsto produzir vários milhares desses drones por mês. Nossos amigos ucranianos vão compartilhar tecnologias e propriedade intelectual com o Reino Unido, e nós, por nossa vez, vamos desenvolvê-las ainda mais e produzir em massa, para fornecer mensalmente à Ucrânia milhares de drones interceptadores. Alistair Cairns, vice-secretário parlamentar de Estado das Forças Armadas do Reino Unido, em publicação da Defense Express. A defesa antiaérea ucraniana abate 80% dos drones russos, e Bruxelas precisa aprender com a experiência de Kiev, declarou o comissário de defesa da UE, Andrius Kubilius. A União Europeia pretende implementar o projeto A Muralha de Drones, que deve proteger o espaço aéreo dos países membros da UE contra ataques híbridos do país agressor. A Ucrânia, como líder em tecnologias de drones, está pronta para ajudar os países parceiros, garantiu o ministro da Defesa, Denis Shmyhal. Andrei Dmitrienko para o canal de TZ Freedom. O Canadá vai destinar $60 milhões canadenses para a Ucrânia para a compra e o reparo de equipamentos de energia que foram danificados pelos russos. Isso foi informado pelo Ministério das Relações Exteriores do país. O dinheiro será repassado como parte de uma contribuição de $70 milhões para o Fundo de Apoio Energético da Ucrânia. Cerca de 50 milhões desse valor serão destinados à compra e entrega de compressores de gás para a região de Kharkiv. Aliás, um pagamento de 10 milhões já foi feito antecipadamente para o reparo da infraestrutura energética crítica. O avião de carga 124 confiscado da Rússia será entregue à Ucrânia pelo Canadá após a decisão judicial. A informação foi dada pela ministra das Relações Exteriores do Canadá, Anita Anand. O AN-124 russo chegou a Toronto em fevereiro de 2022 e não conseguiu deixar o país antes do fechamento do espaço aéreo para voos russos. Desde então, o avião está parado no aeródromo e a empresa proprietária deve centenas de milhares de dólares ao aeroporto pelo tempo de inatividade. Por quase 2 horas, o aeroporto Berlim-Brandemburgo, na Alemanha, teve suas operações interrompidas devido a um drone não identificado. O incidente aconteceu na noite anterior. Vários voos foram desviados para outros aeródromos. Após as verificações de segurança e o cancelamento do alerta, os voos foram retomados.
Esse já não é o primeiro caso de violação da segurança da aviação por drones. Só no início de outubro, drones desconhecidos interromperam as operações do segundo maior aeroporto da Alemanha, em Munique. E agora quero sugerir um tema para analisarmos com mais detalhes. Então, Alexander Lukashenko ameaça a Europa com um ataque de mísseis. Ele declarou que a Rússia, portanto, em breve entregará à Bielorrússia o sistema de mísseis Orenik, que entrará em serviço de combate em dezembro. E os países ocidentais devem entender que a Bielorrússia pode realizar um ataque, enfatizou Lukashenko. Segundo ele, a decisão sobre o uso das armas será tomada em conjunto com Putin. Além disso, ele acusou a Europa de violar os acordos de Minsk e disse que, segundo suas palavras, o conflito já tirou a vida de 2 milhões de pessoas. A retomada dos testes nucleares pelos Estados Unidos tornará um conflito nuclear menos provável. Foi o que declarou o chefe do Pentágono, Pete Hegseth. Ele destacou que o Pentágono está colaborando com o Departamento de Energia para realizar esses testes. Hegseth também lembrou que o presidente Donald Trump insistiu na importância de uma dissuasão nuclear confiável para os Estados Unidos. E, segundo ele, as armas nucleares são a base dessa dissuasão. Compreender isso e retomar os testes é uma medida bastante responsável, muito responsável, para alcançar esse objetivo. Acho que isso torna um conflito nuclear menos provável. Pete Hegseth, chefe do Pentágono. Enquanto isso, Moscou, em particular, respondeu com ameaças à declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que anunciou a retomada dos testes nucleares pelos Estados Unidos da América. No Kremlin, foi declarado que Washington não enviou tal mensagem a Moscou. Quem disse isso foi o porta-voz do ditador do Kremlin, Dmitry Peskov. Ele também destacou que os Estados Unidos são um país soberano e têm o direito de tomar as decisões correspondentes. Peskov também acrescentou que essa questão supostamente não tem relação com a discussão do Tratado de Redução de Armas Ofensivas. Por isso, no Kremlin não consideram que tenha começado uma nova rodada da corrida armamentista. O Ministério da Defesa dos Estados Unidos da América aprovou a transferência de mísseis de longo alcance Tomahawk para a Ucrânia. No entanto, as entregas não começarão até que o presidente Donald Trump tome a decisão correspondente, informa a CNN. O Pentágono informou à Casa Branca que a transferência desses mísseis não afetará os estoques dos Estados Unidos. Essa decisão foi apoiada pelos aliados europeus, que consideram que agora Washington tem menos motivos para recusar as entregas. Fontes da CNN afirmam que Trump não descartou a transferência de Tomahawk para a Ucrânia e sua administração já está pronta para realizar entregas rápidas caso receba a ordem correspondente. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.